A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que mais uma oportunidade temos de nos alimentar da palavra. Cada um de vocês. Eu gostaria muito de saudar cada um de vocês, de cada uma das redes sociais que vocês têm visto esse vídeo. A importância, não só, é claro, da visualização, mas de vocês honrarem esse canal, é que realmente nós estamos demonstrando o nosso interesse e também o nosso descontentamento com esse sistema religioso que é apregoado hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, aonde os valores se inverteram. Eu não vou me cansar de falar disso, nunca. Em primeiro lugar, deve estar os valores que através de Cristo Jesus nós aprendemos, sendo amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas hoje, infelizmente, isso tem a cada dia perdido o respeito e o valor devido que realmente deveria ter. O valor devido e merecido. Deus acima de tudo. Ele nos deu a vida. Nos entregou Jesus por propiação dos nossos pecados. Meu Senhor, mesmo que fizéssemos o bem, a partir do momento que entendêssemos o que é, até o último momento de fôlego de nossas vidas, ainda não compensaria tudo que Jesus fez por nós e tudo o que o nosso Deus tem feito em nossas vidas. Pense nisso. E em falar sobre pensar nisso, quantos de nós passam dias, meses, noites sem dormir, se preocupando com situações? E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro a vocês. Claro que eu também, humanamente falando, passo por algumas situações, inclusive eu peço a Deus para que vocês orem pela minha vida, estamos passando por uma luta, mas eu creio em nome de Jesus que nós vamos vencer, porque Jesus está no barco e Ele é o nosso advogado fiel. E é a respeito disso que eu quero conversar com vocês hoje. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, primeiro vamos nos alimentar um pouco da sabedoria. Em quantos lugares, quantas igrejas, quantos líderes espirituais têm o prazer de condenar, julgar, apontar, de deixar bem claro que alguém errou para que todos vejam. Infelizmente, não é a vontade de Deus que isso seja feito e foge ao que o nosso Senhor nos ensinou sobre o amor ao próximo. E não só líderes espirituais, mas os próprios que estão ali assentados parece que ficam procurando, caçando alguma falha na vida de um irmão para poder entregá-lo aos lobos, para poder lançar o irmão na cova dos leões. Infelizmente, a palavra do Senhor diz que esse tempo chegaria que seria um contra o outro. Pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha e assim sucessivamente. O espírito da injustiça vaga por essa terra. Mas qual o nosso consolo em meio a tantas situações que têm se estreitado, tantas situações que têm nos agredido
espiritualmente, é saber que Jesus, Ele não nos condena. Mesmo quando falhos, mesmo quando erramos, Ele julga a nossa causa, não nos condena. Ele advoga a nossa causa diante do Pai. Esses tempos estudando até a respeito disso, né? Porque, ao meu ver, a palavra advogado é um termo para nós conhecido. Mas eu procurei saber na história da palavra de Deus, no aramaico, no hebraico, e as definições para advogado é aquele que justifica, é aquele que carrega as leis. Então, todos os termos que têm a ver com justiça, aquele que faz a justiça. Então, Jesus, Ele é reconhecido como nosso advogado pela misericórdia. E Ele leva essa misericórdia diante do Pai. Não como muitos que hoje se dizem cristãos e têm o prazer de apontar ou julgar uma pessoa pelo seu passado, ou pela maneira que se porta, ou ainda até mesmo pela pessoa ainda não ter se convertido. Irmãos, ninguém é digno de julgamento, mas também ninguém é capaz de acusar outra pessoa. Ninguém é digno suficiente ou santo o suficiente para julgar e condenar uma pessoa. Por isso que a Bíblia... E eu falo, irmãos, o que falta nas igrejas são pastores. Ao invés de se tornarem coaches ou mentores e falar apenas de prosperidade, de multiplicação, de alegria, de paz, não. Em vez disso, trazer a verdade. Qual a verdade? Jesus veio trazer a espada, não veio trazer a paz. Ele sabia que seria guerra nesse mundo, mas que Ele nos ajudaria, Ele advogaria no momento que nós caíssemos. Jesus, ao invés de muitos que vão nos apedrejar, Jesus estende a mão. E é esse exemplo que deveríamos seguir. E é esse exemplo que pastores deveriam estar incentivando os fiéis, aqueles que buscam ali nas suas igrejas, a seguir também, a ler mais a Bíblia, a ter uma conduta cristã. Porque quando você se torna um acusador, você não é um cristão, você é como o mundo. Mas graças ao Senhor Deus, graças ao nosso Deus, Ele enviou Jesus para advogar as nossas causas e nos disciplinar. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Hoje, irmãos, nós temos essa palavra em 1 João, afirmando que Jesus advoga nossas causas diante do Pai. E eu me aproveito dessa situação para dizer, se você, como eu, passa por situações que muitas vezes, mesmo nós com Deus, a gente sofre, somos humanos. Ninguém está dizendo que por você se tornar um pastor, você se torna imbatível. Não. Temos Deus, mas continuamos sendo frágeis diante de tantas outras situações. Mas nós precisamos confiar que o Senhor Jesus é nosso advogado. Ele não nos julga. Entendam bem isso. Leiam essa palavra, meditem. Jesus não nos julga. Ele advoga as nossas situações diante do Pai. E mais uma vez, cada situação que tem oprimido os nossos corações, como seres humanos que somos, aprenda a lançar essas situações nas mãos do Pai, através de Cristo Jesus. Pois se há um advogado fiel sobre as nossas vidas, um advogado poderoso, é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.